O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a acompanhar o tratamento médico da mãe de 70 anos. Anderson foi preso por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Solto, o ex-ministro passou a usar tornozeleira eletrônica e é obrigado a permanecer em casa à noite e aos fins de semana. Esse não delatou, apesar de ter, inclusive, sofrido problemas psicológicos e psiquiátricos na prisão. Quem viu as imagens dele depois que ele saiu da prisão, uma pessoa bem ali, visivelmente abatida com tudo aquilo, e por mais difícil que tenha sido, não fez nenhuma delação premiada, agora ganha aí da justiça o direito de acompanhar a mãe. Uma questão humanitária, né? Uma questão humanitária que, vez ou outra, a gente não vê no judiciário. O próprio presidente Lula teve uma dessas questões humanitárias aí negada. O absurdo que o Toffoli fez neto, né? Quando morreu o irmão do presidente. Exato. Queria que levassem o corpo ao presidente, não o presidente fosse ao corpo do irmão. Essa decisão é correta, humanitária, como disse você, Kobayashi, nada a retocar nisso. E aí, alguém quer comentar isso? Eu queria entender o porquê dessa decisão. Porque a mãe dele está morrendo. Eu sei, não é, eu sei. Tratamento médico. Ela está em tratamento de câncer. Grave. Eu não sou contra, eu acho que a decisão mostra que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão humanitária. Mas eu quero entender por que nessa ação ele tomou essa decisão e em outras não foram tomadas. Inclusive, nós tivemos uma pessoa que foi presa no 8 de janeiro, que veio a falecer dentro da penitenciária porque tinha problemas de coração. Tinha laudo demonstrando que ele tinha problemas de coração, que precisava de um atendimento diferenciado e morreu lá dentro. Um erro, né? Não estou falando que o Alexandre de Moraes está errado. Não estou falando que Eu acho que está errado. Isso aí foi também um fato que inevitavelmente marca negativamente todo esse processo que envolve o 8 de janeiro, porque já havia manifestação do próprio Ministério Público pela soltura. Isso que eu estou falando. Ou prisão domiciliar, ou qualquer que seja a medida que atenderia aos interesses da defesa. Koba, só um segundinho, Priscila. Eu gostaria de me desculpar por ter dito aqui que a mãe do ex-ministro Anderson está morrendo. Foi uma força de expressão. É uma senhora que está em tratamento de uma doença grave. A gente espera que ela se recupere com o auxílio do filho que recebeu esse benefício do ministro Alexandre. Meu pedido de desculpas. Sim. Toda a saúde do mundo aí para esse tratamento e para todas as pessoas que vivem. Só para explicar, né, Koba, eu acho que é prudente. Quando a pessoa está presa, seja ela presa em função de uma sentença condenatória ou cautelar, que seria o caso, né, do Torres, do Anderson, ele tem o que a gente chama de medida cautelar, que tinha sido deferida para ele. Então, a gente tem no Código de Processo Penal inúmeras cautelares que são possíveis de serem dadas. E aí, o que acontece? Na prisão domiciliar, a autorização dele ficar em casa preso, só que o que acontece? Ele não pode sair. Então ele fica preso dentro de casa. Então o que o ministro autorizou? Como me parece que o pai dele também é debilitado em razão da idade, né? Não pode acompanhar a mãe para o tratamento de câncer que ela faz, e me parece que ele seria o único que seria possível de fazer esse acompanhamento, por uma questão humanitária, o ministro deferiu que ele fique preso domiciliarmente, mas que saia única e exclusivamente para acompanhar a mãe nesses momentos. Agora, o Wilson trouxe aqui uma coisa muito importante da gente falar. A lei de execução penal permite que haja o que nós chamamos de saída temporária para o preso onde não tenha na unidade prisional a possibilidade dele ser tratado por aquela doença, né? Então, às vezes tem... E tinha uma decisão do Ministério Público também. Então, e aí... A favor da saída desse... Não lembro o nome dele que veio a falecer. Isso, aí por questão de doença, quando a unidade prisional não consegue dar esse atendimento, há uma possibilidade, como aconteceu, me parece, ao melhor juízo, com o Paulo Maluf. Me parece que ele teve essa possibilidade de tirar para se tratar, já que o Estado não conseguia dar a ele esse atendimento. Inclusive, se havia um posicionamento favorável, é bom a gente dizer que as decisões são subjetivas, são dadas pelos magistrados que exercem a judicatura. Então, às vezes, ele não entendeu que naquele momento, eu não estou dizendo que sim nem que não, né? Mas naquele momento não seria tão urgente. Lembrando que se o Estado não faz o que deveria, há a possibilidade de preceito indenizatório, que daí o Gesualdo
né, poderia ter falado, porque se tinha um parecer favorável, o Estado não conseguia dar o atendimento hospitalar para essa pessoa que está privada da liberdade, tendo essa possibilidade, o Estado acaba também por ser, ou devendo ser responsabilizado por essa omissão, já que a Lei de Execução Penal trata, né, essa possibilidade de sair da unidade para tratamento nos casos em que ele não possa ser feito dentro do estabelecimento prisional. Isso leva à reflexão também dessa atuação do Supremo Tribunal Federal julgando causas criminais. Um tribunal que deveria ser, em regra, constitucional, julgando as ações diretas de inconstitucionalidade, fazendo o controle de constitucionalidade, seja, né, no controle concentrado lá com as ações que enchem os gabinetes dos ministros de tantos processos, e agora também o STF preocupado em julgar centenas de casos criminais. E essas questões menores, né, tratar como menores, acaba trazendo um desgaste de imagem para o Supremo de forma desnecessária. Durante o próprio mensalão, muitos assuntos importantes constitucionais para o Brasil ficaram escanteados justamente porque os ministros estavam, sessão após sessão, julgando processos criminais de um ou outro. Eu acho que é isso, Koba. O que acontece? É o problema da prerrogativa de função. Né? Foram privilegiados. Realmente, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele fica atrelado às questões constitucionais, haja vista que ele é o guardião da Constituição. Mas, lá no artigo 102 da nossa própria Carta Magna, né, sinaliza essa possibilidade de julgar determinadas pessoas. Então, infelizmente ou felizmente, dada a função que essa pessoa exerce, não poderia ser julgado por outro órgão que não aquele estabelecido na nossa Constituição. Qual artigo? 102. 102. E lá no 102... É a rainha dos artigos. Lá no 102... Hoje é tudo... E tá muito resfriada hoje, hein? Ela tá muito Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Tá dando essa aula. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Vai lá no artigo 102 da Constituição e procura o tal do princípio de que a corte deve julgar os atos que sejam contra a própria corte. Não vai estar. Não está na Constituição isso daí. Está só no regimento interno do STF, que o próprio STF tomou como base para julgar este caso e centenas de outros envolvendo as pessoas que respondem pelo 8 de janeiro, o que também é uma crítica à tal da competência ou não do STF para julgar isso daí. Você acha que a gente também vai cair aí numa discussão muito grande sobre a extensão ou não do foro privilegiado, Gesualdo? Você é a favor ou você é contra? Legal essa pergunta. Eu vou só fazer um parêntese sobre esse regimento interno que se sobrepõe a qualquer lei. Nós tivemos um grande debate do Toron lá no Supremo Tribunal Federal. O Toron fazendo esse enfrentamento. Grande Alberto Zacarias Toron, abraço, representando o Conselho Federal da OAB, é conselheiro federal, ainda em exercício até 31 de dezembro, aqui por São Paulo. O Toron fez um enfrentamento muito firme ao ministro... Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes reiterava que o regimento é superior à legislação processual, tanto do ponto de vista hierárquico quanto temporal. A lei nossa do Código é mais nova, o Estatuto da Ordem também. E, enfim, o Supremo deu à sua própria lei uma dimensão muito maior do que ela poderia ter. Como eu não lembro da pergunta. A pergunta é se você é a favor ou não do foro privilegiado. Já devia ter acabado há muito tempo. Isso não existe em nenhum lugar no mundo, pelo menos ou pelo menos restringir-se, né? Ter o presidente da República foro privilegiado, falar para as questões criminais que sejam diretamente relacionadas ao exercício da função. Mas outros, como por exemplo o prefeito ser julgado por Tribunal de Justiça necessariamente, isso foi uma forma de proteger de uma perseguição política quando a Constituição veio de 88, mas que hoje já não cabe mais, né? Governador tem que ser julgado pelo STJ, porque talvez ele tivesse a influência direta no seu próprio tribunal. Sim, tem essas duas dimensões, mas o Supremo exercer uma função hoje de tribunal de apelação, de tribunal de julgamento de recurso, isso deveria ser cada vez mais esvaziado. E quando ele resolve exercer essa função, criam-se alguns filtros para que os recursos daqueles que necessariamente precisariam, dos mais simples, aí não chegam no Supremo. É verdade, você tem razão, Gesualdo, mas eu queria pontuar o seguinte, o Supremo está entupido com tarefas que não são de análise constitucional, como disse Kobayashi. Né? Então, o Supremo deveria ser protegido desse tipo de ação. Mas eu sou a favor do foro privilegiado que não fosse no Supremo, fosse até o STJ. E por que eu vou te dizer, Gesualdo? Você é de Assis, no interior de São Paulo. Você imagine que o prefeito da sua cidade tenha divergências políticas com o juiz da comarca. Ele não pode ser julgado pelo juiz da comarca. Ele tem que ser julgado pelo Tribunal de Justiça, que tem isenção. Então, o foro
é uma contenção. Mas o recurso não iria para o tipo Tribunal de Justiça depois, da mesma forma? Teria o trânsito normal? Mas num primeiro momento, até chegar no Tribunal de Justiça, poderia ter muitos efeitos deletérios para a administração do prefeito. Mas se formos nessa linha, o prefeito poderia ter divergências com o juiz da comarca, mas o advogado também, o motorista de ônibus também, qualquer pessoa poderia ter o advogado não exerce função pública, o motorista não exerce função pública. Qualquer. Ué, mas e daí função pública? Que muda? Os funcionários públicos poderiam ter divergência, os funcionários do próprio judiciário poderiam ter divergência e eles não têm o foro privilegiado. Não vejo sentido. Eu queria propor, já que nós propusemos aqui um projeto de lei, olha aí, propusesse uma tão PEC, produtivo hoje. Uma PEC. Sabemos que com o voto contrário do Pacheco, mas nós outros aqui podemos propor uma PEC pelo fim do foro privilegiado e também pelo fim dos processos penais no Supremo Tribunal Federal. E aí, Wilson Pedroso, você vai com que lado aí? É que agora eu fico na dúvida, sabe? Você vai concordar com o Pacheco, né? Não é antigamente. Fala que você vai concordar com o Pacheco. Comigo. Antigamente. Virou casaco. Antigamente, boneca a sociedade desejada. falava que isso era um privilégio para o mundo político, um privilégio para os deputados. Hoje... Não é tão privilégio. Não é, deixou de ser privilégio. Tanto é que existe lá ações dentro do Congresso para justamente acabar com o foro privilegiado. Porque o bicho começou a pegar para os políticos. Antigamente, Wilson, o Supremo, para processar, por exemplo, um parlamentar, ele tinha que ser autorizado pela Câmara dos Deputados. Isso caiu há 15 anos atrás. Então, de fato, o foro privilegiado tornou-se algo que muitas vezes, entre aspas... Protegia. Naquela época protegia e hoje prejudica. Porque o deputado que é julgado pelo Supremo, por exemplo, ele não está sujeito ao segundo grau de jurisdição. Se não me engano... É julgado pelo Supremo e acabou. Não, quer começar lá embaixo. Lá embaixo. É isso, que demora 30 anos. Aí ele ia para o Tribunal de Justiça, aí ele ia para o STJ, aí ele ia para o Supremo e a prescrição vinha. Não, que é a primeira instância, segunda, recurso, sobe. Se eu não me engano... O foro privilegiado, ele tem sido ruim para aqueles que são réus. Se não me engano, isso aconteceu, Pacheco, essa mudança de entendimento, no caso do Eduardo Cunha. Essa votação... Não, é mais antigo, Coba. Ou não? É muito mais antigo. Teve alguma coisa? Do Azeredo, não foi? O Azeredo, ele renunciou ao mandato dele de deputado federal e o caso foi para a primeira instância. Ele estava à véspera de ser julgado pelo Supremo, renunciou como deputado e o caso foi remetido para a primeira instância. Mas a partir disso, o Supremo mudou o entendimento. O cara pode renunciar ao cargo que lhe dá foro privilegiado, mas o foro privilegiado se mantém. Isso aí é o seguinte, tem uma súmula do STF 294 que fala que o parlamentar que tem o foro privilegiado, ele continua com o foro privilegiado, mesmo deixando o cargo. Essa súmula foi cancelada em 1998, se não me engano, e portanto, as pessoas deixavam a função e o processo ia para a primeira instância. Só para deixar bem claro quem é o Azeredo... Só um minuto, Pacheco. Só que depois de cancelada essa súmula, aí, 294 do STF, recentemente, há poucos anos, o STF reformulou novamente seu entendimento e agora não. Você é parlamentar, cometeu crime durante sua gestão, você pode perder o cargo, você vai continuar sendo julgado aqui, por isso que o Bolsonaro está sendo julgado. Tanto é que os deputados, muitas vezes os políticos, os deputados, os governadores, os senadores preferiam ter um mandato um pouco menor como deputado federal ou deputado federal, porque eles tinham foro privilegiado e não corriam um risco de ser preso. Mas isso é coisa pro cabeça Supremo. deles, da cabeça foro deles. Privilegiado aí que tá, não é coisa pro Supremo, pode ser feito pelo STJ. É o que eu falei. Isso de que o Supremo tem que ser um tribunal constitucional e que tem que estar protegido dessas ações criminais, não é um tribunal penal, isso eu acho que nós temos consenso entre nós. Sim. Agora, só para esclarecer nossa audiência, vamos contextualizar. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, ele foi condenado por práticas que eram mais ou menos parecidas com aquelas que redundaram na acusação do Mensalão, praticadas quando anteriormente ele era governador de Minas Gerais, onde também,
aflorou essa questão do mensalão. E o Azeredo renunciou ao mandato de deputado federal para fugir do Supremo. Teve um outro caso muito interessante. Na Paraíba, o governador da Paraíba, me escapa o nome dele agora, entrou numa churrascaria e desferiu uma série de tiros contra o Buriti, que era seu adversário. Era o pai do Cássio Cunha Lima? É o pai do Cássio Cunha Lima, exatamente. Cunha Lima, que era um poeta e bababi. O cara entrou na churrascaria e meteu bala no adversário dele. Depois foi eleito deputado, o caso subiu para o Supremo e às vésperas do julgamento ele renunciou ao mandato de deputado e voltou tudo para trás na primeira instância, o que é um verdadeiro absurdo. Esse camarada morreu sem jamais ter sido julgado. Tá aí, meus amigos, muitos assuntos, hein? Foram privilegiados, tudo isso a partir desses atos da Justiça aí, da Polícia Federal, nesta semana, que iniciou, a Polícia Federal iniciando 37 pessoas por golpe de Estado. A gente falou sobre o Mauro Cid, delação premiada, o Anderson Torres, decisões da Justiça, foro privilegiado, 1h30 de muita produtividade, já que estamos falando em produção.